Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast sobre morfologia. Eu sou a Diana. E eu sou o Amir. E hoje vamos embarcar numa jornada microscópica em um dos tecidos mais versáteis e subestimados de todo o corpo humano, o tecido conjuntivo. Então, para começar, imagine o corpo humano como uma cidade. Os órgãos são prédios, os músculos são fábricas, os nervos são linhas telefônicas, mas quem conecta tudo isso dá sustentação e ainda protege a cidade contra os desastres? É o tecido conjuntivo. Exatamente. Ele é o departamento de infraestrutura da cidade do corpo. Ele conecta todos os tecidos, nutre os vizinhos, repara alguns danos e até faz a segurança. É multifuncional. E para dar conta de tudo isso, o tecido conjuntivo precisa de dois ingredientes básicos, células e matriz extracelular. A matriz é como um cimento e os cabos de aço, enquanto as células são os operários especializados. E a gente tem vários tipos de operários aqui. De todos, os fibroblastos são os mais ativos. Eles são responsáveis pela fabricação de fibras e da substância fundamental amorfa. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso produzindo colágeno, elastina, fibras reticulares e glicosaminoglicanos, o que a gente chama de GAGs, que são pequenas moléculas de construção, que são importantes para dar força, elasticidade e estrutura ao tecido inteiro. Mas não para por aí. Os macrófagos são como os lixeiros de seguranças da nossa cidade corporal. Eles desempenham um papel fundamental na fagocitose, ou seja, eles engolem e digerem detritos celulares, micro-organismos, invasores e até células mortas. Além disso, eles também atuam no processo inflamatório, alertando o sistema imunológico sobre a presença de patógenos. Então, podemos pensar neles como um vigilante da cidade, garantindo que o corpo esteja sempre limpo e seguro. E também temos os plasmócitos, que são células especializadas na produção de anticorpos. Esses anticorpos são essenciais para neutralizar e marcar os patógenos para destruí-los. A função deles é como um arsenal de defesa. Eles produzem as armas específicas contra cada tipo de vírus, bactérias e outras substâncias estranhas. São vitais para a defesa do corpo. Os mastócitos, por outro lado, são células grandes com grânulos cheios de substância como a histamina, a heparina e leucotrienos. Os mastócitos, então, atuam como alarmes do corpo. Eles liberam essas substâncias que eu falei durante as reações alérgicas ou inflamatórias, em um processo que é chamado de degranulação. A histamina causa a dilatação e o aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, gerando um edema e uma inflamação, enquanto a heparina atua como anticoagulante. E assim, os mastócitos são fundamentais na resposta alérgica e também na defesa imunológica. Já os adipócitos, eles armazenam gordura e produzem também leptina. Então a gente pode pensar nos adipócitos como depósitos de energia e até isolantes térmicos. E as células mesenquimais são coringas. Elas podem se transformar em diferentes tipos de células. São fundamentais para a regeneração e reparo dos tecidos, especialmente em processos de cicatrização e em situações de lesões no corpo. Então, a gente pode pensar nessas células mesenquimatosas como reservatórios de força de trabalho, sempre disponíveis para se adaptar e se especializar no que for preciso para manter toda a estrutura e funcionamento do corpo. Por outro lado, quando nos referimos à matriz extracelular, precisamos lembrar que ela é composta por dois componentes principais, as fibras e a substância fundamental amorfa. Essas fibras funcionam como estruturas de apoio e elas fornecem força e flexibilidade para o tecido. Dentre todos os tipos de fibras, o colágeno é aquela que é a fibra mais resistente. Ela tem a função de sustentar e dar força, como pilares de um prédio. Já as fibras elásticas são o contrário, elas conferem elasticidade. E temos também as fibras reticulares, que formam uma rede fininha, ideal para sustentar estruturas delicadas como os linfonodos e o fígado. Já a substância fundamental amorfa, ela é um tipo de gel viscoso. Ela preenche o espaço entre as células e as fibras, e de certo modo facilita a troca de nutrientes e até bloqueia a entrada de patógenos. De um modo bem simples,
dá para pensar na substância fundamental amorfa como um gel ou uma cola que mantém tudo junto, unido no mesmo lugar. Ela é composta por glicosaminoglicanos, que são moléculas que atraem água, ajudando a manter o tecido hidratado e funcionando como um amortecedor. Um dos exemplos é o ácido hialurônico, que é uma substância que as esteticistas gostam bastante. Também temos os proteoglicanos, que são associações de proteínas juntamente com esses glicosaminoglicanos. E eles juntos, eles auxiliam na hidratação e na absorção de impactos. A gente também tem glicoproteínas, que facilitam a adesão entre os componentes da matriz e entre as células e a matriz. Então, alguns exemplos são a fibronectina, a laminina e a condronectina. Bom, resumindo, a substância fundamental serve para preencher os espaços, dar suporte estrutural e permitir a movimentação de nutrientes e sinais químicos entre todas as células. Agora que a gente entendeu os componentes, bora classificar esse tecido? Ele pode ser dividido em 3 grandes grupos: o tecido conjuntivo propriamente dito, ou comum, tecido conjuntivo especializado e o tecido conjuntivo embrionário. No tecido comum, a gente tem 2 subtipos. O tecido conjuntivo frouxo, que ele basicamente tem poucas fibras de colágeno e muita substância fundamental. Isso torna ele frouxo, ou seja, bastante maleável e flexível. E ele envolve, então, vasos, nervos e permite trocas de nutrientes. É como se fosse um acolchoado. A gente também tem o tecido conjuntivo denso. Esse tecido conjuntivo tem muitas fibras colágenas, ele tem pouca substância fundamental e ele é mais resistente à tração. Então, desse tipo denso, a gente tem o tipo modelado, que tem as fibras paralelas, que são exemplos, então, tendões e ligamentos. E o não modelado, a gente tem fibras irregulares. E exemplos onde a gente tem essa fibra irregular é a derme e a cápsula de órgãos. Fazem parte, então, do tecido conjuntivo denso não modelado. E, por último, a gente tem o grupo dos tecidos conjuntivos especializados, que a gente pode dividir eles em sangue, cartilagem, ossos, tecido linfóide e tecido adiposo, cada um com suas respectivas características especiais. Então, lembre-se que o tecido conjuntivo é o responsável por toda a infraestrutura do corpo. É o alicerce que dá sustentação, o encanamento responsável pelo abastecimento e escoamento e o sistema de segurança que protege e conserta quando algo dá errado. Em resumo, o tecido conjuntivo conecta, sustenta, protege, repara e ele é a infraestrutura que mantém tudo funcionando. Então, se você gostou do nosso episódio, siga nos acompanhando porque na próxima vamos falar detalhe por detalhe de cada tecido especializado. Fique com a gente! A aventura está só começando!